Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. É muito bom ter você por aqui em mais um programa, nesse bate-papo que a gente conversa sobre vários assuntos relevantes e atuais do nosso dia a dia. E o tema de hoje é saúde. Você já ouviu falar daquelas canetas que auxiliam no emagrecimento? Existem muitas dúvidas, muitas pessoas por aí falando que é indicado, não é indicado, e para esclarecer todas essas dúvidas, a gente trouxe um especialista. Seja muito bem-vindo, o médico endocrinologista Douglas Araújo. Obrigado, Valéria, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com você para poder discutir sobre esse tema que é tão importante aí no cuidado da saúde das pessoas. Com certeza. E quando a gente fala de emagrecimento, é um tema que todo mundo sabe falar um pouco, né? Tem dieta, tem receita mágica, tem medicamento milagroso. E agora, com as canetas que auxiliam no emagrecimento, a gente vê o termo canetas emagrecedoras. É certo utilizar esse termo? Não é o melhor termo para nós usarmos, porque as canetas que contêm medicamentos auxiliares no emagrecimento, elas não são canetas que emagrecem a pessoa, elas auxiliam o processo de emagrecimento pela forma que elas vão agir no corpo da pessoa, como o medicamento que contém nelas vai agir, auxiliando no processo de emagrecimento. Quando nós falamos canetas emagrecedoras, passa-se aquela impressão até de que uma caneta tem a capacidade de, por si só, promover um emagrecimento na pessoa. E, na realidade, não é isso que acontece. Ela precisa ser usada num contexto de tratamento para o sobrepeso ou para a obesidade, que aí sim ela vai trazer um benefício auxiliando, potencializando os resultados, mas não é como uma espécie de varinha mágica ou caneta mágica que você clica nela e ela vai fazer o processo acontecer. Entendi. E o que seria essa substância? Como que ela funciona no organismo? Valerie, vamos separar porque existem várias medicações que são aplicadas através de canetas com a proposta de auxiliar no emagrecimento. As primeiras canetas usadas para emagrecimento já tem alguns anos que são usadas, são com o nome comercial de Victoza e Saxenda, que contém a liraglutida. Essa molécula é uma molécula que atua a nível cerebral, inibindo o apetite. Através da inibição do apetite, a pessoa consegue seguir uma proposta de dieta hipocalórica e com isso ela vai conseguir perder peso. Na teoria, o emagrecimento é muito fácil, basta comer menos. Mas na prática a gente sabe que isso não é tão simples assim, porque a pessoa sente fome, ela sente vontade de comer e ela acaba comendo mais e não seguindo adequadamente aquela dieta proposta. Com o uso dessa medicação, da liraglutida, ocorre uma redução da sensação de fome, um aumento da saciedade e com isso facilita-se a adesão à dieta. Então, por alguns anos nós usamos a liraglutida, que era uma medicação injetável de uso diário. Depois veio o Ozempic, que já é a semaglutida, é uma molécula já mais moderna, com algumas alterações estruturais, que fazem com que ela dure mais tempo no nosso corpo e então ela passou a ser de uso semanal. Isso trouxe uma comodidade muito grande, porque é uma medicação injetável de uso subcutâneo, então existe uma agulha que você vai ter que introduzir para aplicar a medicação e você passar de uma situação onde você precisava aplicar todos os dias para uma situação onde você vai aplicar uma vez na semana, facilita muito o tratamento. E além disso, a semaglutida tem outras vantagens em relação à liraglutida, que é a potência. O resultado na perca de peso com a semaglutida é muito melhor do que com a liraglutida. Então, além da comodidade da aplicação, também tem uma potência maior. E por fim, só um parênteses, o Ozempic, existe também o Wegovy, que é a mesma substância produzida pelo mesmo laboratório, existe uma patente, então nós podemos falar aqui o nome abertamente, não é propaganda, que são a mesma substância em doses diferentes. Enquanto o Ozempic só tem até a dose de 1 mg, o Wegovy vai para doses de 1,7 e 2,4, que são usados para aquele paciente que não conseguiu perder peso com a dose de 1 mg. E agora, mais recente, no mês de maio, chegou no Brasil o Mounjaro. O Mounjaro é uma outra molécula, é o tirzepatida, que é uma molécula mais potente ainda do que a semaglutida,
com a mesma proposta. No emagrecimento, atuar como um controlador de apetite, uma medicação que inibe a fome, diminui a vontade de comer, aumenta a saciedade. Com isso, consegue perder mais peso. Em termos de resultados, o Mounjaro é mais potente. A perca de peso com o Mounjaro é na casa dos 22%. Isso é um resultado extraordinário. Sim. Quando nós comparamos outros tratamentos para sobrepeso e obesidade, a gente vê que o Mounjaro chega muito próximo de uma cirurgia bariátrica, que traz uma perca de peso de 25% a 30%. Mas com todos os riscos inerentes de uma cirurgia de grande porte. A diferença é o período que a pessoa perde peso ou isso não tem relação? Por exemplo, perdeu 22%, mas isso em qual espaço de tempo, por exemplo? Os estudos são com uma faixa de tempo muito parecida. Os estudos com a semaglutida são 68 semanas e com o Mounjaro 72 semanas. Então dá 4 semanas de diferença. Então quando a gente fala nesse resultado de 22% de perca de peso, foram em 72 semanas de uso. Já o Ozempic, o Wegovy, a semaglutida, traz uma perca de peso aí na casa de 15%, 16%, conforme o estudo usado para avaliar, dá uma pequena diferença. Então, de 15%, 16% para 22% é uma diferença significativa. Então, o Mounjaro mais potente, uma medicação mais moderna, também de uso semanal, também injetável, mas com a vantagem de ser mais potente. Entendi. Doutor, a gente teve, alguns meses atrás, agora a determinação que deve ter a prescrição médica para a compra dessas medicações, mas antes não tinha. Quais riscos isso apresentava para as pessoas que adquiriram as medicações sem ter prescrição e sem ter conhecimento de como usar, né, durante esse processo de emagrecimento? Perfeito. Essas medicações, elas devem ser usadas num contexto de tratamento do sobrepeso e obesidade. Então, isso envolve uma orientação nutricional, envolve um planejamento de exercícios físicos direcionados para o emagrecimento, envolve um acompanhamento psicológico. Quando essas medicações são usadas nesse contexto, o resultado excelente aparece. Quando a medicação é usada isoladamente, é óbvio que o resultado vai ser inferior. Mas o maior risco não é esse resultado inferior, e sim o risco que qualquer medicamento pode trazer para as pessoas quando usado de uma maneira não adequadamente orientada. Existe uma questão de dose, existem efeitos colaterais, existem contraindicações, não são todas as pessoas que podem usar essas medicações, existem restrições. Então, quando elas eram vendidas sem prescrição, o que a gente via muito era pessoas que não poderiam, em hipótese alguma, estar usando essa medicação, acabavam indo lá na farmácia, compravam o remédio e estavam usando. Também via-se muito a pessoa estar usando em doses erradas. E às vezes ela vinha, depois que ela já estava usando, consultar, reclamando que estava passando mal, que estava tendo muita náusea, muitos vômitos, constipada, com refluxo, e era só uma questão de ajustar a dose para ela. Então, quando a Anvisa colocou essa determinação que passou-se a exigir a receita, isso trouxe uma segurança para a população. Às vezes as pessoas veem isso com maus olhos, achando que é burocracia desnecessária, que é empecilho para o uso da medicação. Mas não, isso Sim. é pensando na segurança das pessoas para que elas usem da maneira correta quando necessário. E eu vi muitas pessoas que compraram, usaram 2 vezes, pararam, não tiveram o efeito que desejavam e culpavam a medicação. Não, isso não funciona porque eu usei 2 vezes e não emagreci. Mas não é dessa forma, como se a gente tomasse um paracetamol, por exemplo, né? Passou a dor, pronto, acabou. Valeria, isso é uma questão muito importante também, porque a obesidade é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem controle. Então, qualquer coisa que você proponha como forma de tratamento tem que ser a longo prazo. Esses medicamentos, eles foram estudados, como eu disse anteriormente, um uso de 68 semanas, 72 semanas. Depois desses estudos mostrando o resultado, foram feitos outros estudos avaliando a descontinuação desse medicamento. E aí foi visto também que quando você descontinua o medicamento, existe uma tendência a pessoa voltar a ganhar peso. Assim como outras doenças, quando você interrompe o tratamento, elas tendem a se exacerbar. Por exemplo, a hipertensão arterial. Se você está tomando o seu comprimido para controle da pressão, a sua pressão está controlada. Se você para de tomar esse comprimido, a sua pressão vai subir.
Isso torna o comprimido ruim? Não, ele é bom, mas ele precisa ser usado. Esses medicamentos auxiliares no emagrecimento precisam ser vistos da mesma maneira. Eles atuam enquanto estão sendo usados. Você parou de usar, eles param de atuar. Então, se você quer usar um período de tempo, parar o medicamento e não voltar a engordar, você vai precisar colocar outras coisas no teu tratamento que façam a função que esse remédio estava fazendo, porque senão você vai voltar a ganhar peso. Então, você usar o remédio, uma dose, 2 doses, ou uma caneta, o que as pessoas faziam muito era o quê? Eu vou lá na farmácia, eu compro uma caneta, eu uso essa caneta. Aí eu perco um determinado peso e eu acho que resolveu o meu problema. Não, você vai ter grande chance de voltar a engordar na sequência. E às vezes com uma caneta nem dá tempo hábil para que perca o peso que você deveria perder se fizesse um tratamento mais prolongado. Entendi. Só para a gente deixar um pouquinho mais claro para o pessoal de casa, qual que é o perfil ideal do paciente para ele ter esse tratamento com as canetas que auxiliam no emagrecimento? Esses medicamentos, eles são indicados em primeiro lugar para o paciente portador de obesidade, que é aquele paciente que tem um IMC acima de 30. O IMC é aquele cálculo que a gente faz pegando o peso da pessoa e dividindo pela altura ao quadrado. Se esse valor der acima de 30, ele é portador de obesidade e a medicação já está indicada como auxiliar no tratamento da obesidade. Para o paciente com sobrepeso, que tem alguma outra condição de saúde que seja agravada pelo excesso de peso, como diabetes, pressão alta, colesterol, também é indicado. Mas eu diria que o paciente ideal para o uso da medicação é aquele paciente que está disposto a fazer o tratamento completo da obesidade e não só usar o medicamento. Esse é o paciente ideal, porque esse é o paciente que vai ter o melhor resultado, esse é o paciente que vai aprender a se alimentar da maneira correta, que vai aprender a se exercitar, que vai aprender a ter uma estabilidade psicológica para que no dia que a gente pensar em fazer um desmame dessa medicação, aumente-se a chance dele conseguir controlar o peso dele sem o remédio. Caso contrário, ele vai precisar ficar usando o remédio, talvez, perpetuamente. Sim, é importante a gente falar disso, porque as pessoas imaginam que, como a gente começou falando, é um medicamento milagroso, que substitui a prática de exercício físico, que substitui a reeducação alimentar, mas é todo um processo que faz a diferença para ter o resultado. Perfeito. Eu gosto de uma frase, Valeria, que diz o seguinte: os medicamentos potencializam o resultado da dieta e do exercício físico. Se a tua dieta é 0 e o teu exercício físico é 0, você vai potencializar 0 e você não vai ter nada. Agora, para aquele paciente que está se empenhando, fazendo uma dieta, fazendo um exercício e associa o medicamento, você aumenta muito os resultados dele, você favorece muito o processo de emagrecimento com o auxílio da medicação. Que legal. Doutor, a gente vai fazer um breve intervalo, você aí de casa não pode sair daí, porque nós já voltamos, nós vamos continuar a entrevista e vamos falar sobre as reações dessa medicação, como funcionou o processo a longo prazo, então não perca, não sai daí que já voltamos.